Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou. Continuamos com a leitura do nosso documento 109, da diretriz da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, 2019 a 2021. Continuamos no capítulo 1, a partir do número 33, o subtítulo Comunidades Eclesiais Missionárias no Contexto Urbano. No momento atual, pelo qual passa o mundo e o Brasil, a conversão pastoral se apresenta como desafio irrenunciável. Esta conversão implica a formação de pequenas comunidades eclesiais missionárias, nos mais variados ambientes, que sejam casas da palavra, do pão, da caridade e aberta à ação missionária. Essas comunidades podem oferecer, nesse contexto, meios adequados para o crescimento na fé, para o fortalecimento da comunhão fraterna, para o engajamento de seus integrantes na missão e para a renovação da sociedade. Número 34. Pequenas comunidades oferecem um ambiente humano de proximidade e confiança, que favorece a partilha de experiências, a ajuda mútua e a inserção concreta nas mais variadas situações. O importante é que elas não estejam isoladas e os ministérios, principalmente os de coordenação, com base na formação, ajudem-nas a se manter em comunhão com a igreja particular. Elas são também lugar onde se desperta a vocação ao ministério ordenado e à vida consagrada. Número 35. Muitas pessoas carecem de experiência da bondade de Deus. Não encontram qualquer ponto de contato com as igrejas institucionais e suas estruturas tradicionais. Se não chegarmos a uma verdadeira renovação da fé, qualquer reforma estrutural permanecerá ineficaz. As pessoas precisam de lugares onde possam expor a sua nostalgia interior. E aqui somos chamados a procurar novos caminhos de evangelização. Um destes caminhos poderia ser as pequenas comunidades, onde sobrevivem as amizades que são profundas, que são aprofundadas na frequente adoração comunitária de Deus, onde há pessoas que partilham experiência de fé nos âmbitos da família, do trabalho e outros, testemunhando assim uma nova proximidade da igreja à sociedade. Aparece de modo cada vez mais claro que todos necessitam deste alimento do amor, da amizade concreta e de um apelo pelo outro e pelo Senhor. Número 36. A formação de pequenas comunidades eclesiais missionárias, como prioridade da ação evangelizadora, oferece um referencial concreto para a conversão pastoral. Nessas comunidades, os cristãos leigos e leigas, a partir da participação na vida da igreja, do senso de fé, dos carismas, dos ministérios, como nos cita a Lumen Gentium, a partir do número 9, e do serviço cristão à sociedade, como nos cita o documento Gaudium et Spes, número 43. Vivem sua vocação e sua missão em comunhão e solidariedade. Elas oferecem ambiente e meios para a iniciação à vida cristã e para uma formação sólida, integral e permanente. São espaços propícios para o crescimento espiritual,
para um meio da partilha da experiência de fé e da fidelidade a Jesus Cristo e o seu Evangelho nos contextos em que se encontram. Uma fé autêntica, que nunca é cômoda nem individualista, comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo. Transmitir valores, deixar a terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela, como nos lembra o documento Evangelho Gaudium, número 183. Toda comunidade cristã é essencialmente missionária, igreja em saída. Número 37. É importante ter presente o que indica o Papa Francisco a respeito dos interlocutores da missão. Todos são interpelados pelo Evangelho. Do ponto de vista da experiência de fé, podem ser identificados 3 grandes âmbitos. Número 1, os que frequentam regularmente a comunidade e os que conservam a fé católica, mesmo sem participar assiduamente. Número 2, os que foram batizados, porém não vivem mais de acordo com a sua fé. Número 3, os que não conhecem Jesus Cristo ou que o recusaram. Todos podem ser envolvidos na nova evangelização. Vemos isto no documento Evangelho Gaudium, número 14. Os que pertencem ao primeiro grupo são chamados a corresponder cada vez mais e com toda a sua vida ao amor de Deus, comprometendo-se missionariamente com os demais. Os do segundo são chamados à conversão e a viver o desejo de se comprometerem com o Evangelho. Número 14 da Evangelho Gaudium. Os do terceiro grupo, referencial de todo o paradigma missionário, têm o direito de receber o Evangelho como partilha da alegre experiência do encontro com Jesus Cristo, vivenciada pelo cristão e seu consequente anúncio, sem excluir ninguém. Número 38. Na evangelização do mundo urbano atual, é fundamental recorrer às origens do cristianismo, período em que o processo de enculturação permitiu que o Evangelho chegasse a tantas culturas diferentes. Importa evangelizar, não de maneira decorativa, como que aplicando um verniz superficial, mas de maneira vital, em profundidade, e isto até as suas raízes, a civilização e as culturas. Nos lembra o número 20 da Evangelho Anunciante. A encarnação do Verbo divino é o critério de toda a enculturação. Por isso, o que se deve procurar é que a pregação do Evangelho expressa com categoria próprias da cultura onde é anunciada, provoque uma nova síntese com essa cultura. Nos lembra o número 129 da Evangelho Gaudium. Número 39. A missão exige a habilidade de percorrer um caminho sinodal, que é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio. A sinodalidade significa o comprometimento e a participação do povo, de todo o povo de Deus, na vida e na missão da Igreja. Uma vez que todos, portanto, são corresponsáveis pela vida e pela missão da comunidade. E todos são chamados a operar segundo a lei da mútua solidariedade, no respeito dos específicos ministérios e carismas, enquanto cada um desses obtém a sua energia do único Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 45. Número 40. A motivação para esse caminho missionário
fundamenta-se na convicção de que não é a mesma coisa ter conhecido Jesus ou não o conhecer. Não é a mesma coisa caminhar com ele ou caminhar tateando. Não é a mesma coisa poder escutá-lo ou ignorar sua palavra. Não é a mesma coisa poder contemplá-lo, adorá-lo, descansar nele ou não poder fazer. Não é a mesma coisa procurar construir o mundo com o seu evangelho, em vez de o fazer unicamente com a própria razão. Sabemos bem que a vida com Jesus se torna muito mais plena e com ele é mais fácil encontrar o sentido para cada coisa. É por isso que evangelizamos. Lembra o número 266 da Evangelho Gaudium. Nos encontramos no próximo vídeo com o capítulo 2 deste documento.